Bom dia a todas, né? Por enquanto todas, espero que algum mais pessoas entrem, né? Estamos iniciando quarta-feira, 26 de abril. Estamos lendo Tomar a Vida nas Próprias Mãos, página 98 da minha edição, as fases dos 21 aos 42. Lendo a carta, lemos a primeira carta do aluno de medicina. Vamos dar continuidade, mas antes eu vou ler um poema para a gente começar. Maria Lourdes chegando. Bom dia, Maria Lourdes. Bom dia, querida Odila. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Então, vamos lá. Vou ler o poema. Bom dia, Cida, bem-vinda. Admira a beleza, defende a verdade, venera a nobreza, escolhe a bondade. Assim é que o homem será conduzido às metas da vida, aos retos caminhos na hora em que age, à paz quando sente, à luz quando pensa, e aprende a confiar na regência divina de tudo o que há no vasto cosmo, no fundo da alma. Bom dia. Bom dia. Então, para quem chegou agora, nós lemos a primeira carta do médico, do aluno de medicina, e vamos iniciar no último parágrafo da página 98 da minha edição. Alguma questão? Alguém gostaria de comentar alguma coisa da leitura passada? Ou já podemos caminhar? Angélica? Ai, ai, ai. Deixa eu me encontrar aqui, peraí. Diga, Angélica. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então tá bom. É que você... Então, Obrigada. vou te colocar muda, tá? Bom dia, Marina. Bom dia, doutora Andir. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Andir. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. A primeira carta foi escrita aos 22 anos, plena consciência de não viver os papéis e as personas, mas de ser autêntico. Após ser formado em medicina e ter um ano de especialização, ainda em Minas Gerais, ele tomou coragem para vir para São Paulo, trabalhando inicialmente como estagiário e depois como médico da Clínica Tobias. A cidade de São Paulo o fascinou com todas as oportunidades culturais que oferecia. Mas o passo, a visão de mundo tinha de ampliar-se. Assim, aos 28 anos, ele decide ir para a Europa. Conhece a Inglaterra, Alemanha, Portugal, etc. Na Inglaterra, faz o curso de Pedagogia Social no então Centre for Social Development. Trabalha numa clínica em Park Atwood e depois visita Portugal em férias, para depois trabalhar com plantas medicinais na Veleda, laboratório farmacêutico antroposófico, de onde, aos 29 anos, 7 anos mais tarde, escreve a segunda carta. Eu, que estava com medo de vir para a Alemanha, estou tendo aqui um dos melhores tempos de Europa. O trabalho no jardim tem sido bastante interessante e eu tenho tido a oportunidade de conhecer diversas plantas medicinais. O pessoal daqui é muito gentil e muito amigável. Algumas vezes podem ser um pouco ríspidos, mas pelo menos põem para fora o que estão pensando
e a gente logo sabe em que terreno está pisando. Tem sido muito bom ouvir alemão, e isso está me estimulando a tomar um impulso e realmente aprender a língua. Vou ficar aqui até 31 de julho, indo de volta para o Brasil no dia 6/8 da Holanda. Nesse meio tempo, quero conhecer Dorne. Sinto que agora, mais e mais, estou me voltando na direção do Brasil. Não sei ainda o que fazer e Juiz de Fora não me fala tão alto como quando eu deixei o Brasil. Penso que preciso voltar, olhar, conversar e sentir para onde o destino me chama. Neste ponto estou tranquilo, porque sempre alguma coisa acontece e eu só quero colocar os pés no caminho certo. Estou contente com o curso da Inglaterra. Penso que foi a coisa certa no momento certo, embora eu tenha passado por momentos muito difíceis e muitas vezes tenha tido ímpeto de ir embora. Mas sempre alguma coisa acontecia para impedir. A experiência das estações do ano é muito profunda e chega mesmo a ser um choque ver o sol ter seu curso bem próximo do horizonte. Durante o inverno é quase enlouquecedor. Depois, tudo parece uma eterna manhã e em torno das 16h30 tudo está escuro. Ver a neve é uma beleza indescritível, mas eu não conseguia mais reconhecer o planeta em que estava. E agora esse calor intenso, 22 horas e ainda dia, e dá vontade de mudar todos os hábitos e ritmos de sono e alimentação. Acho que foi tudo maravilhoso, pois em certo sentido é uma oportunidade para ver o mundo sob um novo ângulo, e não apenas sobre aquilo que eu conhecia, somente no Brasil. Depois, conhecem-se pessoas diferentes, fazem-se novas amizades e contatos pelo mundo, e a gente adquire um novo senso de irmandade. A gente chega mesmo a ver quão unilaterais somos e que precisamos uns das qualidades dos outros para formarmos o todo. Creio que é mesmo tempo de quebrarmos as fronteiras internas. Espero que todos estejam bem e mando-lhes recomendações. Gostaria de conversar pessoalmente com a doutora quando voltar, mas isso a gente combina depois, quando eu estiver de volta. Bom trabalho para a doutora, para todos os amigos e aquele abraço brasileiro. Um jovem de 28, 29 anos escrevendo, né? Um outro jovem, num curso biográfico, escreveu o pequeno verso a seguir: a vida é como um jardim. Se esquecido, se perde no capim. Se maltratado, se sente sufocado. Com carinho e limpeza, fica uma beleza. Participante do curso biográfico de 25 anos. Para quem tem a oportunidade, essa ampliação de visão de mundo é importante nessa fase. Infelizmente, hoje e cada vez mais, essa ampliação da visão de mundo é virtual, não mais feita em loco, mas na cadeira em frente à TV ou ao computador. Com isso, se perde a força da coragem e da iniciativa, tão evidente no exemplo acima. Algumas perguntas que ajudam a trabalhar e a compreender este setênio e seguem as perguntas. E segue o convite para que vocês respondam, né? Reflitam sobre esse período. Muitas vezes a gente não vai viajar o mundo, não vai para lugares muito distantes, mas se tem experiências muito importantes, né? Um fim de semana com amigos, né? Um curso que vai fazer em outro lugar, né? Às vezes até um teste que se vai fazer numa empresa,
não é? E a gente tem muitos insights, não é isso que eu queria, né, não gostei desse lugar, que lugar é esse? Existe isso, né? Não precisa ir muito longe, está na esquina, a vivência que a gente precisa para dar passos na vida. Como é que foi conosco? Que vale a pena essa. E aí tem algumas perguntas do CT. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos seguir? Sigamos. Aos 28 anos, a crise dos talentos. Na Bíblia, é descrita uma parábola, a dos talentos, que nos ajuda a olhar este momento da vida. Vou reproduzi-la com minhas palavras. Um senhor tinha 3 servos, aos quais deu 10 talentos, moedas de prata, 10 para cada um. O primeiro esbanjou o dinheiro, o segundo enterrou o dinheiro e o terceiro o aplicou. Após um ano, os 3 voltaram ao senhor. O primeiro, de mãos vazias. O segundo, desenterrou o dinheiro e voltou com a mesma quantia. O terceiro, que aplicou o dinheiro, voltou com uma quantia bem maior. Há pessoas que são altamente dotadas, inteligentes, brilhantes, ótimos alunos dos 21 aos 28 anos. Depois, como que se apagam, como muitos músicos e poetas que compunham ou faziam poesias com brilhantismo até os 28 anos. E após essa idade, abandonaram esta arte completamente. Por exemplo, eu tinha uma cliente que era cantora, tinha uma voz linda. Ela casou-se, gostava de cantar em casa, e cada vez que o marido a escutava, zombava dela, até que um dia ela resolveu nunca mais cantar. Estava por volta dos seus 28 anos. Essa senhora, fazendo o biográfico na Artemísia, lembrou-se de todas as passagens da vida e subitamente cantou no banheiro. Foi apenas uma vez. E apesar de todos os pedidos dos participantes do curso, nunca mais abriu a boca. Tudo aquilo que ganhamos e trazemos em genialidade tem, após os 28 anos, de ser reconquistado como que de dentro. E a partir daí, isso exige bastante assiduidade. Perguntaram a Einstein o que é ser um gênio. Ele respondeu: é 90% de transpiração, ou seja, conquistado com suor, e somente 10% de inspiração. Isso vale principalmente para depois dos 28 anos, porque antes muita coisa é inspiração, que, no entanto, pode transformar-se em genialidade, que cedo se esgota por não ser trabalhada. Essa é também uma época de dúvidas. Muitos se tornam ateus nessa fase. É o caso de um amigo que, ao ser perguntado por um colega se acreditava em Deus, respondeu: se eu encontrasse Cristo na rua, cuspiria na cara dele. Tão deformada estava a sua imagem de Deus, de Cristo, por famílias pouco religiosas com as quais convivia em sua infância, que ele não queria saber de nada. Só acreditava na matéria, na engenharia que havia estudado. O colega disse: você é um pobre coitado. Uma outra colega de trabalho, que escutou a conversa dos dois, deu-lhe, depois de alguns dias, o livro A Ciência Oculta, de Rudolf Steiner. Em poucos dias, ele leu esse livro e pouco depois se tornou astroposofista. As respostas vinham ao encontro de suas perguntas interiores, que ele tinha esquecido. Nessa época, é bom quando temos questionamentos. Será que o que estou fazendo é o adequado? Aliás,
Aos 37 anos, ele mudou de profissão, tornando-se consultor de empresas. Já naquela época, numa linha holística, com visão global sobre o desenvolvimento da empresa, mas principalmente dos indivíduos dentro dela. Uma participante do curso biográfico me escreve: eu leio de tempos em tempos as anotações dos meus cursos biográficos e encontro em minha vida suas confirmações. Em dezembro vou fazer 28 anos e percebo que até aqui as coisas aconteceram sozinhas. Agora, justamente ao contrário, minha pergunta seria: sabendo de tudo isso, como eu posso agir, reagir frente a esta situação? A resposta começaria por perceber que agora ela está consciente frente às situações. Pergunta como deve agir e, no fundo, já está agindo e reagindo, já a caminho do novo momento. Uma crise, uma depressão é superada pela ação, mesmo que seja com passos bem pequenos. Nessa época surge a dúvida: será que estou no caminho? Qual caminho escolher? Vejo o poema de uma jovem de 28 anos, que vivia só e tinha uma pequena filha. Será que vai continuar vivendo no Brasil ou vai aproveitar uma chance para ir para a Europa? Se eu ficar, vou passar bem. Às vezes eu me vejo como duas e ainda não sei qual das duas eu quero ser. Por isso, estou no curso biográfico. Estou passando bem, mas tenho medo de encarar esse momento, pois estou dividida e amedrontada, indagando se essa divisão vai me acompanhar no próximo setembro. Agora é o momento da escolha. Qual país, qual cultura, que mundo vou escolher? Plantar ou conservar? Permanecer no Brasil significa cuidar do campo das imagens da consciência. Vou escrever e trabalhar em informática, na imprensa, no âmbito da comunicação e colher frutos daquilo que construir em torno de mim. Meu lar, a relação com a minha filha, os segredos dos meus livros. Viver a emoção dos meus discos, da minha música, da minha cultura, da língua, meu país, de tudo que amo. No meu país, que talvez precise mais de mim do que o mundo lá fora. Eu necessito de mim. Se eu sair, significa implantar um novo país em mim, desistir de tudo, viver longe, construir em torno de mim. Um novo lar, uma nova alma, uma vivência nova, tocar de perto um velho sonho, me colocar na incerteza e na solidão, fazer um investimento que parte de dentro. O medo de voltar sem sucesso material, jogando fora das regras do jogo que vigem no Brasil. Aprender coisas novas, ampliar os horizontes culturais, mas isso atrapalha quando precisa se ganhar dinheiro para sobreviver. Já conquistei o dinheiro, já fui pai e mãe ao mesmo tempo. E agora? Quero mais? Posso mais? Pois estou passando bem. Por que dessa decisão quando tudo parece já estar consolidado? Não entendo. Por que essa nova transformação? Quem eu quero ser? Quem posso ser? Posso passar bem em ambos os caminhos, seja qual for, mas não sei se eu posso, se eu quero ser. Lindo esse poema, não? Conta muita história. Alguém teve algum insight? Então, 28 anos, né, doutora Gudrun, fala da crise dos talentos, né? É um marco. Se a gente for olhar,
fazendo um espelhamento dos 28 anos, né? O ponto do hipomócleo, né? Se fala. O hipomócleo Maria Lourdes me ajuda aqui, hipomócleo é um ossinho que tem que equilibra a bacia, né? Então faz o equilíbrio da bacia. Então nós temos uma balancinha na bacia, né? E esse é um ponto de equilíbrio. Viver até os 28 anos, a gente recebe bastante do mundo, né? Toda a nossa hereditariedade, formamos e temos um pouco de experiência. Após esse período, é conosco, né? Parece que tem essa coisa assim, tá, é disso que eu gosto mesmo, o que que eu vou fazer com esses talentos que eu tenho, né? O que que eu quero, que é por mim mesmo e não foi me dado, né? Apesar de eu ter escolhido, né? Nascer nesse lugar, crescer nesse lugar, né? Aprender essas coisas, ter essa família, ter essas experiências. Agora parece que depois dos 28 tem que seguir por si, né? Ir para o mundo realmente. Assim. E tudo aquilo que recebemos, a gente tem que realmente garantir se isso é meu, se isso vai continuar comigo e se eu vou arduamente, como diz Steiner, trabalhar para que isso se consolide, né, em mim, que seja meu mesmo. Odile, Diga, Andir, doutor. hipomócleo é, é o ponto em que a cabecinha do nenê se apoia na bacia para sair. Depois que ele fez hipomócleo, não tem como voltar. Ele está quase fora. Ele faz o apoio e sai fora. Que E é o legal. ponto em que a gente diz, agora faz o hipomócleo em tal lugar. É o ponto de apoio para sair. Dali para frente, não tem volta. E esse é o grande significado. Dali para frente, não tem volta. Que linda imagem. Obrigada. Que linda Nada, imagem. né? Que linda imagem. Que presente. Muito obrigada, doutora Andir. Nada, né? Então, em 28 anos, né, dali para frente é conosco, né? O anjo da guarda, né, continuará conosco, mas não mais agirá por nós, né? Tem um depoimento da participante, né? No final da página 102, né? Em dezembro vou fazer 28 anos e percebo que até aqui as coisas aconteceram sozinhas. Agora, justamente ao contrário, minha pergunta seria, tá, sabendo de tudo isso, para onde vou? Né? Maria Lourdes, a linguagem das figuras geométricas. Opa, pode Ai, falar desculpa, mais? Odilo, era uma mensagem privada de alguém que me perguntou sobre um livro Tá bom. Não, que nós falámos numa das aulas anteriores e eu Uhum. não reparei porque estou sem óculos e então estava pensando que estava a Respondeu para responder todos. no privado, mas é um autor búlgaro que tem uma série de livros e pensamentos que é maravilhoso e eu vou procurar e depois partilho para a Odile, está bem? Tá bom. E desculpem. E o ponto de hipomócleo era isso que o doutor Andir estava a dizer, mas também na arquitetura, nós, por exemplo, no arco em ogiva, temos uma pedra no ponto central que se ela se a retirarmos, portanto, tudo se destrói. Portanto, Uhum. são várias as simbologias. Obrigada e Uhum. desculpa. Que bom que você compartilhou sobre arquitetura. É mesmo, né? Tem um ponto em que se aquela pedra sai, tudo foi. E é um marco biográfico também. Como foi esse marco biográfico para nós, né? Para cada uma de nós? Acho que vale essa pergunta. Como foi?
né? O que acontece 28, 29 anos, né? O que vivia na minha alma e o que eu fiz com isso? Porque sempre também é momento de resgate, né? Momento de resgate, sempre. Tudo bem? Continuamos? A fase dos 28 anos aos 35 anos. Fase da alma do intelecto e da índole. Algumas vezes, a crise dos talentos se prolonga nesta fase adentro. Na idade de 28 anos, o indivíduo tende a assumir responsabilidades. Os 28 anos são um verdadeiro ponto de mutação. Pode-se dizer que com 28 anos vamos conquistando uma liberdade interior cada vez maior. As heranças do passado ficam para trás e, ao mesmo tempo, o senso de responsabilidade aumenta nessa fase, 28 a 35 anos. Estamos no meio da vida. Se considerarmos cada fase da vida como um dos braços de um candelabro de 9 velas, 4 ficaram para trás e 4 virão pela frente, como vimos no capítulo introdutório. Isso significa também que neste setênio estamos mais profundamente encarnados em nosso corpo. É como se a vida até aqui fosse uma grande inspiração e daqui por diante entrasse em expiração. Antes era um grande preparo para poder ser. Agora começa a atuar. Essa fase, Rudolf Steiner a chama de alma do intelecto, ou racional, e da índole, ou sentimento. Chama a atenção, nesta denominação, a duplicidade. Razão e coração. É justamente a fase onde esses dois elementos têm de ser integrados. Dentro, fora, né? O homem que por natureza é mais razão, precisa desenvolver sua parte de sentimentos. A mulher, que por natureza é mais coração, tem de desenvolver seu lado racional. No livro Homem e Mulher, a integração como caminho de desenvolvimento, denomino as duas forças, conforme Jung, como ânimos e ânima. Razão e coração, né? Ânimos e ânima. Ter, ser, morte, ressurreição. Né? Tem uma duplicidade aqui nesse período. A mulher, portanto, terá de desenvolver seu ânimos, seu lado masculino, e o homem, sua ânima, seu lado feminino. Com isso, acontecerá o processo de individuação da alma, e cada um se tornará mais inteiro. No relacionamento também se criará uma nova situação de verdadeiro companheirismo e não de dependência, como vimos na fase anterior, onde um completava o outro. Em termos de dinâmica, temos novamente uma fase respiratória de troca. A situação interna tem de ser regulada de acordo com o mundo, com a situação externa. O jovem respira, relaciona-se com o mundo e, ao mesmo tempo, dá de si ao mundo. Talvez uma pergunta boa aqui é: ainda estamos na Torre do Castelo? Ou já saímos para ir para o mundo? Quantas vezes a gente se encerra lá na Torre do Castelo, mas já passou essa fase. Agora tem que ir para o mundo, trocar com o mundo, né? Abrir a porta do castelo, deixar entrar e sair para dar umas voltas. E integrar, né? Eu acho que esse é o grande segredo, a integração. Sempre é tempo da gente integrar mais alguma coisa. Na alma não pode ter dualidade, tem que ter uma integralidade, né?
A pergunta não é mais como eu vivencio o mundo, mas como o mundo está organizado. E neste contexto, como eu organizo a mim mesmo, o que isso significa na prática. Vamos tomar como exemplo um jovem que tenha uma profissão escolhida por um grande ideal, que poderia ser na área de reforma ecológica, ou da reforma do ensino, ou então de novos modelos de arquitetura, e que queira realizar esse ideal. Porém, como não encontra um contexto onde possa pô-lo em prática, vai mudando e mudando de emprego sem encontrar lugar para efetivar suas ideias. Ele terá de aprender a olhar como é cada organização, onde poderia introduzir pequenas modificações e ir aos poucos conquistando seu espaço. Isso o ser humano terá de ir aprendendo. Quando, de cara, alguém quer modificar uma organização, é claro que não vai dar certo. Mas quando a organização é suficientemente flexível, a pessoa pode ir, aos poucos, modificando as coisas. Por outro lado, quando a pessoa está no emprego e a organização é tão rígida que não permite seu crescimento, nem que ela implante qualquer modificação, está na hora de sair. Pois se permanecer na organização, seus ideais e seu entusiasmo pelo trabalho irão esfriando. Nesta fase da vida, em termos profissionais, a estabilidade já é bem maior do que na fase anterior. É importante fixar-se num local, mesmo que não seja o ideal, mas ir ganhando experiência de trabalho, mesmo que se trate de outra área, e não exatamente aquela escolhida. Se na fase anterior a pessoa precisava de treinamento nas tarefas para ganhar habilidades técnicas, nesta fase, por estar vivenciando a questão da organização, naturalmente ela tem condições de desempenhar a função de gerente técnico ou supervisor técnico. Suas habilidades organizacionais já lhe permitem isso. Não só no trabalho, né? Nas questões da vida, né? A gente aprende a organizar melhor as tarefas da casa, a gestão dos filhos, do marido, né? Família e trabalho. A gente organiza, mas a gente se estabelece, né? Tem uma questão de se estabelecer, de se fixar mais. E aí eu organizo, né? Se é aqui que eu vou estar, como que eu organizo isso? Mesmo que eu decida, não, então eu vou ficar nessa área, vou trabalhar nessa área, mas aí eu organizo isso, né? Eu gerencio isso, né? Eu trabalho ali, tá? Então vai ser do meu jeito, né? Então, e eu tenho essa condição, porque já tive experiência, né? Então agora eu organizo isso. Eu percebo muito isso quando eu vou para algo novo, né? Tem um momento de estar, é isso, então vamos organizar melhor. Vamos organizar isso, vamos organizar essa papelada, vamos organizar esse lugar, vamos organizar essa mesa, né? É importante perceber essas fases, né? Faz sentido isso para você? Eu acho que eu acho que é bem assim, né? Aí a gente vai sendo colocado em lugares novos, aí a gente acho que pega essa sacada, deixa eu ver, deixa eu conhecer o jogo. Ah, ok, esse é o jogo. Agora vamos colocar o meu toque nesse jogo, né? E dar essa organizada. Isso. Porque aí você já tem outras experiências e você já se sente capacitado em contribuir, né? Porque antes no começo deixa eu só executar aqui, até você ganhar experiência para poder palpitar nas alterações, né? Primeiro segue a regrinha toda, né? O que tem que fazer? Isso. Primeiro isso, depois aquilo, vou fazendo,
Agora não, É, peraí, dá para dá para mudar organizar. aqui, né? Aí é o meu jeito, né? Aí Uhum. eu crio em cima. Muitas vezes Hum, não é coisa grande que a gente precisa. uhum, É perceber que no pequeno a gente está fazendo isso, né? A uhum, casa fica mais arrumada, né? Dá tempo de arrumar a casa, sair para trabalhar, levar os filhos para a escola, e etc. Né? uhum. E antes não dava, antes era uma loucura. Obrigada. Odile, Diga, oi, fala, Lisa. tudo bem? Bom dia. Bom dia. O que eu percebo aqui nessa fase, assim, dizendo como uma experiência até no consultório, né? Eu sou psicóloga e recebo, enfim, muitas pessoas que trabalham em empresas, né? Eu fui por muitos anos psicóloga organizacional, então o pessoal me conhece muito, e aí, né, de empresas, e aí me busca, né? E aí o que eu percebo muito aqui nessa fase é uma dinâmica assim de muita de uma crise mesmo, assim, dúvida das pessoas. Eu continuo aqui onde eu tô, eu continuo fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Então, essa fase eu costumo pegar muita gente em crise, assim, de trabalho, Uhum, sabe? uhum. Ainda meio perdida, assim, e querendo se encontrar no lugar, sabe? Eu percebo muita gente que chega no consultório nessa dinâmica, assim, sabe? Verdade, verdade. Porque o trabalho é o significado da atuação no mundo. Como eu estou indo para o mundo, né? Qual é a minha atuação no mundo, né? O que eu estou realizando, né? Tem muito essa pergunta. E o que eu faço com aquilo que eu recebi de talentos, né? De condições, né? Da experiência que eu tive, né? Obrigada, Lisa. Nesta inter-relação com o ambiente, como no segundo setênio, é preciso ver se o ambiente de trabalho ou da família não está sufocando, ou, ao contrário, se por suas imposições ela não está sufocando seus subalternos ou seus familiares. Maria Lourdes, diga lá. Odile, só voltando um pouco atrás, agora fez-me um clique na minha mente e conecto algumas coisas. Então, pode ser que nas mulheres essa crise dos talentos ou o questionamento do trabalho em que se é infeliz possa vir mais tarde, por exemplo, quando os filhos já estão mais crescidos e já não têm que se dividir tanto entre o trabalho e os filhos, tipo, porque comigo aconteceu mais tarde, em que, pronto, os meus filhos já estavam mais orientados, já mais velhos, se calhar o mais velho até já teria saído de casa, já não me lembro, tenho que rever isso. E então foi quando eu comecei a perceber que eu já sentia a insatisfação há muitos anos, mas fui sempre arrumando para o lado e dizendo para mim: ainda não é agora, ainda não é este o momento para olhar, aquilo que eu ganho dá-me jeito para criar as crianças e para ir para a casa, e para o carro, e para a vida, e para o ter, e para o ter, e para o ter. E depois, só mais tarde, quando eu me confrontei comigo mesma, é que eu percebi, não, eu tenho que deixar isto, porque isto não me faz feliz, isto não é o meu sonho. E é Uhum. engraçado que quando a pessoa toma a decisão, claro que tem as suas consequências, não é? E uma delas foi um financeiro um pouco mais baixo, mas eu olho para trás e eu digo, se calhar eu podia ter tomado a mesma decisão muito mais cedo, porque a vida oferece-nos sempre novas possibilidades e maravilhosas. É preciso nós sermos corajosos e darmos o primeiro passo. Eu não me arrependo de nada, é um facto, mas aprendi. Quando vem algo do íntimo, aquele impulso, temos que nos dedicar a ele e perceber, ou tomar uma decisão, é isso, tomar a decisão. Uhum. E não empurrar com a barriga. Uhum. Uhum. Se pela sua fala, não sei se eu compreendi corretamente, você percebeu na época, mas só tomou a decisão mais tarde.
por conta, você ponderou, você avaliou. Não, agora não, porque não dá certo, porque os filhos, isso, porque aquilo, mas já veio o chamado. A pergunta chega. Às vezes a decisão demora um pouquinho, né? Mas a pergunta chega. É verdade, Odile, é verdade. Mas a decisão, quanto mais próxima da pergunta, Sim. muito menos sofrimento traz e traz uma outra qualidade à vida. Eu, neste momento, não tenho dúvida nenhuma. É. Depois da experiência vivida, Lourdes, agora a gente já consegue tomar decisões mais próximas das perguntas, mas antes não. Verdade. E chamar a Porque senão atenção, também já não tenho muito mais tempo, não é, Odile? verdade, Posso com tomar agora, certeza. então já não Ou o há tempo. bonde já passou, né? Ou o bonde já passou. É verdade, é verdade. Mas é importante perceber, né? Estamos mesmo, esse é um período de meio da vida e onde alguns sinais aparecem. E dá para, assim mesmo, mais na maturidade da vida, perceber o que eu ainda não mudei, o que ainda precisa ser modificado, transformado, metamorfoseado. Sempre é tempo disso. Eu acho que a riqueza está no amadurecimento, é a gente poder resgatar coisas, né? Não foi naquela época, mas pode ser agora. Agora pode ser. Porque quantas pessoas não acordam, né? No final, não, mas eu vou me aposentar, só mais 5 anos. Não, 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 não posso mudar agora. Será? Sempre é tempo, mude agora. Mude agora. Principalmente funcionário público, né? Pessoas que se, né, amarram a um caminho que fica difícil tomar essa decisão. Ou pessoas que galgam posições muito altas. É diretor, né? É presidente. E ele percebe, mas não é nada disso que eu queria fazer. E como, né? Como abrir mão? Como abrir mão? Muitas vezes isso acontece depois dos 40. Né? Quando a maturidade chega e fala assim, não, mas agora eu posso, agora eu consigo tomar essa decisão. E aí ele abre mão de algo que as pessoas ficam assim, como assim abrir mão disso? Okay. E aí, revendo assim o último parágrafo, né? E como estamos no relacionamento com colegas de trabalho, né? Quando tem uma posição de liderança, ou com os familiares, né? Se eu não estou sufocando, se existe essa harmonia, se eu consigo equilibrar isso, eu dou espaço, né? Eu dou espaço. Muitas vezes nessa época os filhos já estão entrando na adolescência, pode ser, né? E eu estou dando espaço para esse adolescente se expressar, eu estou levando em conta uma vontade, né? Ok? Dá para ler mais um pouquinho. Como a força física nessa época atinge o auge, há o perigo de contar com essa força para alimentar o sentimento de ser o Todo-Poderoso e não deixar espaço, muito espaço para os outros. O desafio é desenvolver tolerância e interesse pelos outros e não apenas por si mesmo e por suas próprias preferências. O aprendiz da fase anterior se transformou, agora em mestre. Aqui, a competitividade é muito intensa, a ambição de ser alguém é muito grande e, de certo modo, até sadia, mas precisa ser conquistada com respeito e tolerância em relação aos outros, que talvez não sejam considerados por ele tão bons como ele considera a si mesmo. O ego, nessa hora, também pega bastante.
Essa competitividade também pode projetar-se sobre o casal, principalmente quando a mulher trabalha. Em vez de desenvolver-se um verdadeiro companheirismo de troca, acaba ocorrendo uma competição a dois. Neste caso, o homem não estaria desenvolvendo sua parte de sentimento, seu lado feminino, e a mulher estaria exacerbando seu ânimo, seu lado masculino. Nesta fase da vida, que pode ser chamada também de fase organizacional, a capacidade de planejar, organizar e gerenciar é muito grande. É a época em que geralmente se fazem planos profissionais de carreira e de toda a vida futura. É a época em que se quer conquistar cada vez mais status e obter uma posição na vida. É quando se assumem, além do trabalho, outras atividades ou posições por meio das quais se possa aparecer no mundo. Se a mulher tem filhos nessa época e o casal está na fase de formação da família, no caso dele estar totalmente voltada para o lar, o casal corre o risco de os dois se afastarem. Daí a importância do diálogo e de criar espaços comuns, onde ambos possam estar juntos. Interessante, né? Tem esse olhar da doutora Gudrun, claro, ele escreveu num tempo um pouco anterior, né? Mas quantas mulheres casaram-se, se dedicaram à família, mas chega nessa época, ela quer fazer algo. A mulher quer fazer algo, quer ir para o mundo. Desperta isso. E se não há uma compreensão, um diálogo, um equacionamento disso, né, ela perde a oportunidade de fazer o seu caminho, né? Mesmo que tenha abriu mão antes, mas agora não quer mais, agora ela quer, né, seguir esse. E para o homem, principalmente, o que bate é muitas vezes ele quer trocar, né? Ele quer fazer outra coisa. Eu falo, não, mas você está ganhando super bem e você sustenta a família, não saia dali, né? Maria Lourdes. E é engraçado que é o oposto feminino-masculino que começa a manifestar-se nestas idades, não é? Em que a mulher Isso mesmo. se quer dedicar mais à sua parte profissional e ao seu contexto, pronto, àquilo que ela quer manifestar no mundo, não é? Para além dos filhos, e o homem quer trazer mais tranquilidade, uma parte mais feminina dentro de si. E daí os desafios aumentarem. Por outro lado, outra conexão que me veio, portanto, no pai e na mãe, a figura materna é que traz, pronto, toda esta parte de receptividade, calor interno, cuidar, etc. E o pai é o que nos dá a orientação para nós, a figura paterna, digo, para irmos para o mundo, não é? E a mulher agarra esta figura paterna dentro de si nesta fase. Foi isto que conectou comigo. Que é engraçado. É a fase onde tem que haver o equilíbrio. Isso tudo tem que que conviver, né? Mas normalmente ela se expressa na próxima, na fase da consciência, na fase da alma da consciência. Mas aqui começam os incômodos, né? Eu organizo, mas ainda não está, né? Eu olho isso todo e percebo falta coisas, né? Despertam perguntas, que pode culminar na crise do final desse período, né? Dessa fase. Mais 10 minutinhos, vamos lá? Nossa biografia reflete a história da humanidade, importante isso, em termos de desenvolvimento da consciência. Esta fase de idade corresponde, pois, à época cultural greco-romana, na qual se assume cada vez mais a individualidade e o clã, a família, a linhagem de sangue,
a hereditariedade e o povo passam a ser menos importantes. A arte grega da escultura é a expressão da chegada do aspecto anímico espiritual ao corpo. O grego consegue manusear a pedra, dando-lhe alma e vida. O teatro grego expressa sentimentos e os desperta em seus espectadores. A filosofia grega desenvolve conceitos filosóficos, arte, sentimento, índole, e filosofia, parte racional da alma. Os mitos, as leis, a filosofia, a democracia, vem tudo desse período, né? Parece que organiza, né? O desenvolvimento humano. Nessa mesma época ocorre a vinda do ser solar, o Cristo, que após o batismo do Jordão atua durante 3 anos, o que coincide justamente com a fase dos 30 aos 33. Um paralelo encontrado na biografia humana, em que entre os 30 e os 33 anos, geralmente ocorre a busca por algo de espiritual na vida, após uma fase, às vezes, bem materialista e cheia de dúvidas. Este encontro pode dar-se por intermédio de uma pessoa importante, ou de um livro que chegue às mãos da pessoa, ou de uma palestra, reatando-a e religando-a ao espiritual. É como se o eu estivesse sendo reforçado pelo impulso crístico. O passado tem de morrer definitivamente para, com força nova, poder ressurgir. Morte e ressurreição podem ser vivências da alma nesta época. É também a força crística que permite desenvolver tolerância e amor pelo outro, numa fase em que, por natureza, a pessoa é extremamente egoísta, a ponto de poder tornar-se um déspota ou um pequeno Napoleão, que aos 35 anos, prestes a ser coroado, tirou a coroa da mão do Papa e coroou a si mesmo. Cabe aqui dizer que, em nossa metodologia de trabalho, além de o participante escrever os acontecimentos de sua biografia, ele também se expressa por meio da pintura. Temos o caso de uma moça norueguesa que teve uma infância feliz e viveu até os 21 anos na Noruega. Lá ela conheceu seu futuro marido, que é brasileiro, e decidiu vir para o Brasil e casar-se. Foi difícil para ela adaptar-se à fazenda, o marido era agricultor, no interior de São Paulo. Ela sempre comparava o local com a Noruega. Aqui o verão era quente, o sol brilhava forte demais e durante longo tempo. Faltavam-lhe os pinheiros e a neve. Ela tinha dificuldades com o idioma. Ao longo dos anos, teve 3 crianças robustas. O marido era seu protetor e vivia para a família. Ela tinha medo de lutar e fazer novas amizades ou viver mais ativamente para a comunidade. Esta situação durou até os 32 anos. O desenho expressava essa vivência. Com 35 anos, a mulher começou a retomar sua profissão de professora e a dar aulas na pequena escola da comunidade agrícola. Apesar de não sentir-se totalmente aclimatada, assumiu esse trabalho e visualizou novas possibilidades. Vejam alguns exemplos. A situação da figura 9. A figura 9, para quem está com o livro, né, tem um ser num lugar escuro com um escudo impedindo uma luz que outro ser brilha através de sua espada. Ela descreveu o desenho da seguinte forma: estou numa gruta e estou levando um escudo com o qual me defendo. O escudo é tão grande que não vejo luz lá fora.
Finalmente decido sair da gruta e tomar a espada de luz nas mãos e lutar. Quando eu consegui dar esse pequeno passo, estava com 32 anos. O outro desenho esse é do primeiro depoimento, né? O outro desenho da figura 10 é de um jovem de 30 anos. Então, são 3 figuras, uma mais no escuro de pé, uma ajoelhada entre a escuridão e a luz, e outro de pé, seguindo adiante na luz. Estou me sentindo numa gruta, não estou percebendo que estou entrando cada vez mais na gruta e olhando para a parede do fundo. Não percebi que a luz está vindo de trás. De repente, eu tive um encontro, um diálogo, e percebi que eu só tenho de virar as costas. Aí eu vi a luz fora da gruta diante de mim. Mas eu ainda tinha de atravessar um brejo, A, e afundei até os joelhos, B. Hoje, interiormente, ainda estou na gruta, C, mas estou bem mais próximo da saída e estou vendo a luz. A ideia da morte me é familiar. Eu sonhei aos 12 anos que iria morrer aos 32. Agora, por meio do curso biográfico, eu aprendo a conhecer uma dimensão muito mais ampla do ser humano e de toda a humanidade, e também como morte e vida estão interligados. Antes, eu não via na vida motivação ou sentido. Eu vou só terminar esse poema e a gente encerra a leitura, tá? A mesma pessoa compôs o seguinte poema. Eu sonhei, sonhei, sonhei várias noites seguidas sem me lembrar. Hoje, finalmente me lembrei. Eu sou um prisioneiro num alto prédio de apartamentos. O apartamento é alto e está fechado. Ainda tem alguém comigo. Lá em cima, através da janela, olho para o mundo livre lá embaixo. Não posso participar dele. Se eu tento fugir, penso que a rua de 24 horas nunca vai terminar. 4 meses se passaram. Devo fugir ou devo ficar? Devo lutar ou devo esperar? Hum, vamos encerrar por aqui.